Existem momentos na Fórmula 1 que vão muito além de tempos de volta e posições na pista. Momentos em que instinto, timing e experiência se encontram em uma fração de segundo para mudar o rumo de um final de semana ou até mesmo de uma temporada. E em Miami, Lewis Hamilton proporcionou um desses momentos. Com chuva no ar, um circuito parcialmente seco e o grid congelado na indecisão, Hamilton tomou uma decisão tão afiada e precisa que nem mesmo a Ferrari conseguiu antecipar. Uma estratégia que não nasceu no pit wall, mas sim no cockpit. Uma jogada que deixou sua equipe surpresa e seus rivais desesperados tentando reagir. Essa é a história por trás dessa decisão, por trás da mensagem de rádio não ouvida, por trás da confiança de desafiar o roteiro padrão e assumir um risco quando ninguém mais teve coragem. Porque enquanto os outros hesitaram, Hamilton agiu. E isso não apenas lhe garantiu um pódio, como também mudou o impulso de todo o Grande Prêmio de Miami. Isso lembrou a Ferrari e ao mundo exatamente por que eles o trouxeram para lá. Mas antes de destrincharmos cada detalhe de como essa estratégia insana se desenrolou e como os resultados da corrida curta podem agora redefinir a abordagem da Ferrari rumo à corrida principal, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e fica com a gente até o final. Porque o que você está prestes a ver pode ser o momento em que essa temporada muda completamente de rumo. Assim que as luzes se apagaram em Miami, a incerteza tomou conta da pista. O circuito não estava completamente molhado, mas também não estava seco. Ele se encontrava naquela zona cinzenta e traiçoeira, em que a aderência muda de uma curva para outra e nada parece confiável. A maioria dos pilotos adotou a cautela. As equipes analisavam os dados, esperando por informações precisas, torcendo para que alguém mais tomasse a iniciativa. Era o tipo de situação em que a hesitação se espalha como um vírus pela linha dos boxes. Mas Lewis Hamilton não é como a maioria dos pilotos. Ele não hesitou, não recuou. Enquanto os outros jogavam seguro e seguiam o consenso, Hamilton fez o que verdadeiros campeões fazem. Ele confiou em si mesmo, confiou no tato do banco, na sensibilidade dos dedos, na vibração sutil do carro através da coluna de direção. E então, tomou uma decisão. Uma ousada, uma arriscada. Ele optou por trocar para pneus macios antes de qualquer outro piloto sequer cogitar essa escolha. Essa não foi uma decisão que saiu de uma planilha ou de um modelo de túnel de vento. Foi puro instinto de piloto. Anos de experiência moldados sob pressão, fracassos, sucessos e tudo mais. Foi o tipo de movimento que só se faz quando já se enfrentou a incerteza centenas de vezes e saiu vitorioso. A Ferrari, compreensivelmente, foi cautelosa. No papel, a decisão parecia precipitada. A pista estava irregular. Os pneus macios poderiam superaquecer, se desgastar rapidamente, colapsar. Mas Hamilton não estava especulando. Ele tinha certeza. Sua mensagem no rádio foi direta e calma. Não era uma pergunta. Era uma afirmação de intenção. E naquele momento, o equilíbrio de autoridade mudou. Ele não era apenas mais um piloto reagindo a instruções. Ele estava assumindo o controle. E foi aí que tudo mudou. Assim que a troca foi feita, parecia que o restante do grid estava parado. Hamilton avançava volta após volta, explorando cada milímetro de aderência extra, dançando no limite da tração com total confiança. Suas linhas eram limpas, suas saídas de curva afiadas, suas frenagens agressivas, porém controladas. Ele ultrapassava carro por carro com precisão cirúrgica, transformando o que parecia ser uma corrida mediana em uma performance que redefiniu todo o final de semana. Em apenas algumas voltas, ele mudou a narrativa de mais um sábado decepcionante para uma aula magistral de inteligência em corrida. Ele cruzou a linha de chegada em terceiro lugar. Mas o que importava não era só o resultado, e sim a forma como ele o alcançou. Com clareza, com coragem, com liderança em um momento de total incerteza. E é aí que começa o verdadeiro impacto. Porque o que Hamilton fez não foi bom apenas para ele.
foi uma onda de choque para a Ferrari. Uma equipe que tantas vezes foi paralisada pela indecisão e pela dúvida, foi lembrada do que acontece quando se dá poder ao piloto, quando se permite que o instinto sobreponha o cálculo, quando se ouve o sentir do carro e não apenas os números. Hamilton não conquistou apenas pontos. Ele conquistou confiança do seu engenheiro de corrida, de seus estrategistas, de todos que estavam no pit wall observando. E psicologicamente, esse pode ter sido o momento mais importante da temporada da Ferrari até agora. Depois de semanas de frustração, de dificuldades para encontrar a janela certa de desempenho, ficando confortavelmente atrás de McLaren, Red Bull e até mesmo da Mercedes em algumas sessões, isso foi um divisor de águas, uma lembrança de que eles de fato têm uma arma capaz de mudar o jogo. E não podemos esquecer que isso veio após uma fase difícil, com atualizações fracassadas, dados confusos, entrevistas pós-sessão repletas de dúvidas e frustrações. E mesmo assim, lá estava Hamilton, arriscando quando importava, e provando que, mesmo com um carro imperfeito, ele pode entregar um momento perfeito. À medida que nos aproximamos do Grande Prêmio em si, o cenário agora é outro. A equipe entra no domingo com confiança, com ritmo, com um motivo para lutar. E tudo isso vem de uma única decisão tomada em tempo real por um piloto que enxergou algo que ninguém mais viu e teve a coragem de agir. E para o restante do grid, isso é um aviso. Não importa o quão difíceis tenham parecido as coisas para Hamilton neste ano. Ele ainda é Lewis Hamilton. Isso significa que, em qualquer momento, sob qualquer condição, ele pode pensar melhor que você, pilotar melhor que você e transformar um carro mediano em uma ameaça apenas com coragem e precisão. O que acontecer a seguir pode definir o caminho da Ferrari para o restante de 2025. Se eles adotarem esse tipo de abordagem, se permitirem que os instintos de Hamilton os guiem, se responderem à sua liderança em vez de tentar limitá-la, então esse momento em Miami pode ser lembrado como o começo de algo grande. Uma mudança de filosofia, uma virada de rumo, o ponto de inflexão de uma temporada que muitos já haviam descartado. Então agora a pergunta é, isso foi apenas uma faísca ou foi a ignição de algo muito maior? O que Lewis Hamilton fez em Miami não foi apenas conquistar um pódio na corrida curta, foi uma mudança completa na dinâmica entre piloto e equipe, entre confiança e incerteza, entre o que a Ferrari tem sido e o que ela ainda pode se tornar. E não se engane, isso não foi sorte, não foi acaso. Foi o resultado de anos de intuição de corrida em nível de elite, encontrando um momento de caos e dominando-o. Para a Ferrari, a escolha daqui para frente é crítica. Eles vão voltar a jogar pelo seguro, se escondendo atrás de simulações e análises em frações de segundo? Ou vão se apoiar totalmente no que Hamilton oferece, não apenas sua velocidade, mas sua visão, sua liderança, sua capacidade de enxergar o quadro maior em tempo real? Porque a verdade é que a Ferrari não contratou apenas um piloto, contratou um estrategista, um motivador, uma mente que pode fazer a diferença não apenas ao longo de um final de semana, mas ao longo de toda uma temporada. E esse momento em Miami pode ser exatamente a prova que eles precisavam. Também é uma mensagem poderosa para todas as outras equipes no paddock. Mesmo quando a Ferrari tropeça, mesmo quando o carro não está perfeito, mesmo quando o final de semana começa com o pé esquerdo, Lewis Hamilton é capaz de trazer toda a operação de volta à disputa com uma única decisão destemida. Esse tipo de influência é raro. E esse tipo de confiança, quando inflama dentro de uma equipe, pode levar a algo verdadeiramente imparável. Mas isso é apenas o começo. O que a Ferrari escolher fazer a seguir será revelador. Eles vão dar mais autoridade a Hamilton? Mais participação? Mais confiança? Vão finalmente construir um final de semana ao redor de seus instintos, em vez de tentar moldá-lo para se encaixar na filosofia da equipe? Porque se fizerem isso, se começarem a ouvir como ouviram em Miami, então esse pódio não será lembrado como um prêmio de consolação. Será lembrado como um ponto de virada.
O momento em que a Ferrari parou de duvidar e começou a evoluir. O momento em que Lewis Hamilton não apenas guiou o carro, mas guiou o rumo da equipe. Conta pra gente aí nos comentários. Isso foi só uma grande decisão em condições difíceis ou o começo de um novo capítulo entre Hamilton e Ferrari?